E a gente agradece muito aos amigos espirituais e aos amigos que a gente construiu aqui pelo momento de estarmos aqui reunidos. Muito obrigada. O estudo de hoje, então, para a gente começar, que Jesus esteja entre nós, espargindo seu perfume, né? Como foi o estudo de hoje relativo a Paulo, espargindo o seu perfume de caridade, principalmente para vocês terem a caridade com o estudo de hoje em relação a mim. Agradeço cada um de vocês. O estudo de hoje, mais uma vez, a gente vem analisando essa questão que é bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o capítulo mais longo do Evangelho e não é à toa, porque o Evangelho se preocupa muito. A proposta de Kardec, arrumando esse Evangelho, era colocar consolo para nós todos que somos os aflitos. Então esse é o capítulo que vem sempre nos alertando sobre essas aflições de todo dia, porque nós estamos aqui encarnados nesse planeta de prova, de expiações e prova, e somos os aflitos. Por quê? A gente vai falar um pouquinho dessas aflições e depois a gente vai entrar propriamente no Fenelon, que nos deu essa mensagem tão bonita do estudo de hoje, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando a gente analisa essa frase, quando eu olhei essa frase, se fosse um homem de bem, teria morrido, eu já, na mesma hora, falei: quem é o homem de bem? Nós. Aí a gente vai lá no nosso Evangelho, no Livro dos Espíritos, a questão 918, onde Kardec pergunta para os espíritos, com outras palavras, mas ele pergunta quem é o homem de bem. E ele diz assim, a resposta dos espíritos fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. A gente sabe que a gente ainda está no caminho, mas ainda estamos bastante distante, né? Estamos buscando. A justiça a gente até já melhorou muito, a gente já adquiriu muitas virtudes, com certeza. Já estamos muito melhores com relação à justiça. O amor a gente ainda está engatinhando, porque a gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos parentes, ama os nossos amigos, mas ainda não sabe amar a todos. Então o amor a gente ainda está no processo também. Caridade a gente já deu algum passinho, já estamos fazendo mais caridade. Caridade com um amigo, caridade em casa, caridade num olhar, a gente já está se preocupando com isso tudo. Porém, a continuação da mensagem, ele fala assim: é justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Pronto, estragou. Quando ele falou na sua maior pureza, eu não estou nesse grupo do homem de bem. Aí eu já vi que eu não sou ainda um homem de bem. Por quê? Porque somos espíritos ainda incompletos, não somos perfeitos. Então eu vou usar o termo, somos imperfeitos, porque a gente ainda não atingiu a perfeição, porém vamos atingir. Para isso a gente vai analisar uma fábula zen budista que diz o seguinte: o mestre ia passar num rio junto com seu discípulo e viu um escorpião a se afogar. Ele pegou o escorpião e botou na margem. E o escorpião, chegando na margem, picou o mestre. O discípulo, vendo aquela situação, pergunta para o mestre: mas mestre, você não sabia que você ia ser picado? É da natureza do escorpião picar. E o mestre respondeu ao discípulo: porém, eu sabia, mas é da minha natureza ser bom. Ele iria salvar. Também esse texto, assim, essa conversa que eu estou falando aqui, é uma fábula,
ela nos dá exatamente a dimensão de que nós temos a natureza de ser bons. Pode ser que não seja agora ainda, mas nós estamos no processo evolutivo e vamos alcançar essa pureza, né? Seremos espíritos puros, querendo ou não. Um de nós, nesse processo evolutivo que a gente está buscando, do átomo ao arcanjo, que a gente seja mais rápido, aprendendo, se instruindo, porque quando a gente se instrui, cada vez mais que a gente se instrui e ama, são as duas coisas que a gente tem que buscar, não é isso? Amor e instrução, a gente vai chegar mais rápido, porque fatalmente nós chegaremos. E através desse processo evolutivo, através das reencarnações, usando o seu livre-arbítrio, você vai encontrar o caminho da perfeição. Então, certamente seremos homens de bem. Não somos ainda, mas seremos. Então, muito bem. Chegamos aí nesse ponto onde a gente vê que nós temos uma direção de chegar a Deus para ser bons. E essa é a grande dificuldade quando a gente fala em aflições, porque o que é certo é que só é aflito, todos nós somos, porque nós nos afastamos dessa divindade. Com toda a perfeição, ele está tão ligado a Deus que ele não sente a aflição. Seria como Jesus aqui, pela benevolência e o amor infinito de Deus, nos deixou. Jesus veio aqui ao planeta para nos alertar, para nos lembrar, porque nós somos distraídos desse caminho, né? Então, como nós somos distraídos, Deus manda algumas pontes para que a gente se alerte, acorde para o caminho de Deus, e aí melhore a sua jornada, facilita a sua jornada, porque é inexorável. Nós chegaremos a ser bons, mas para isso a gente tem que chegar a Deus, né? E ter o amor é mais do que a crença. Precisamos ter a fé mesmo, inabalável. Então, continuando, Deus coloca para a gente algumas dicas, né? Coloca Jesus no nosso caminho e ele vem falando através de parábolas, porque para cada um entender devagarzinho, no seu tempo, e chegar ao interesse maior, que é a perfeição, através da evolução. Ele nos dá, por exemplo, Jesus nos fala por uma parábola super importante, que cabe muito bem aqui, que é a parábola do filho pródigo. Todo mundo já ouviu, né? Vale a pena a gente repetir, porque é sempre bom a gente repetir essa questão, para a gente já sempre estar alertado para o caminho de Deus. Diz a parábola do filho pródigo, parênteses, pródigo quer dizer aquele gastador, tá? Muito bem. A parábola do filho pródigo diz o seguinte: era um senhor abastado, rico, com 2 filhos, e que trabalhavam no campo junto com o pai. E tinham uma situação financeira super confortável. Um dos filhos era o filho obediente, continuava a trabalhar junto com o pai, e o outro filho é o desobediente. Esse filho desobediente chega ao pai e fala: eu não quero mais esse trabalho, eu quero a minha parte, a parte que me cabe, que eu vou multiplicar esse valor no mundo afora. E esse pai, pesaroso, concedeu, pelo livre-arbítrio do filho, concedeu essa oportunidade a ele. Ele foi ao mundo com o seu dinheiro, e chegando ao mundo ele foi pródigo, gastador. Então ele consumiu e gastou todo o dinheiro que ele tinha recebido do pai.
chegou a um ponto que ele já estava sem absolutamente nenhuma condição de sobrevivência, e aí foi trabalhar para alimentar porcos, comida de porco. Então é aquela coisa assim bem drástica mesmo, onde ele já estava exausto, arrependido, essa é a palavra, arrependido. Ele retorna ao Pai. Retorna ao Pai dizendo: eu não mereço, mas eu estou aqui da sua frente. E o Pai generosamente acolhe esse filho, estranhamente para o outro filho, que acha estranho, porque ele foi embora e voltou para casa e você foi acolhido, ainda fez festa. E ele fala assim: eu sou o pai e eu acolho o meu filho porque esse filho se arrependeu. Então ele tem o direito de retornar à sua casa, porque o pai nunca deixa a sua ovelha, o seu filho, se desgarrar. Nessa parábola que Jesus está colocando, já deu para a gente perceber que os filhos somos nós, a humanidade. Obedientes, os que seguem a lei, e os que são os aflitos, os rebeldes, né? Porém, esse Pai generoso, que não pune, que só educa, é Deus. Então, é exatamente isso que ocorre na nossa própria vida, né, aqui de encarnados. A gente vai ao mundo, a gente tem Deus dentro do nosso coração, questão 621, né? É porque os espíritas gostam de marcar o guarda, decorar o número das questões, né? Mas eu já entendi que Kardec quis com isso, que quando a gente chega assim na terceira idade, a gente ativa o nosso cérebro e não deixa ficar com Alzheimer. Então eu já estou nessa também, tentando me lembrar das questões, não esquecer, não que tenha importância, não tem importância nenhuma. O que é importante é conteúdo, logicamente, mas a gente aproveita também, né? Kardec serve para isso também, exercitar para a gente não ficar com Alzheimer. Então tudo bem. Na questão 621, o Kardec pergunta: onde estão as leis de Deus? Aonde estão? A resposta dos espíritos está dentro da sua consciência. Portanto, nós estamos com Deus e toda a lei de Deus está dentro de nós. Não é nenhuma novidade. Só que, mais uma vez, nós somos esquecidos, né? Nós somos distraídos. Então a gente conhece os caminhos, mas a gente sempre quer ser aquele filho desobediente e não seguir a lei. E aí, quando a gente não segue a lei, o que ocorre? A gente sofre. Porque todo o processo evolutivo, evolução, mesmo na espécie, lá a evolução dos evolucionistas que a gente estuda em biologia, esse processo evolutivo de todas as espécies sofrem. Qualquer processo que você modifica a sua natureza, você tem um certo sofrimento. Não tem como você evoluir sem uma dor, porque você muda o seu comportamento, e para mudar você precisa mexer com algumas coisas que são tão arraigadas de nós, que sempre nos causam sofrimento. Essa é a razão de todos os sofrimentos. É o processo evolutivo, que posso ter essa resignação de entender que eu não sou perfeito agora, e principalmente o meu amigo de jornada não o é. Essa que fica a responsabilidade com a gente, que a gente é positivo no nosso julgamento, né? Então a gente julga, mas se a gente tiver o conhecimento de que Deus vai estar no comando desse processo evolutivo, que cada um vai ter no seu tempo, a gente vai diminuir a exigência e o julgamento do nosso parceiro, né? Nosso marido, nosso filho, ele ainda não vai, a gente empurra, é aquela coisa que a gente vai, mas a gente tem que ter essa consciência. Lógico que a educação consiste também em a gente auxiliar o nosso parceiro no processo evolutivo, e é por isso que a gente está aqui numa casa espírita, que sempre está nos instruindo
né, a nossa caminhada, empurrando a gente. Jesus fez isso, a doutrina faz isso, a nossa prece faz isso, para que a gente busque esse caminho com maior celeridade, porque a gente não quer ficar estacionado, porque nós não vamos ter que ser perfeitos. Sejamos o mais rápido possível com respeito ao nosso parceiro que ainda não está nessa jornada. E aí é que a gente entra propriamente no estudo daqui do Fenelon, que ele fala assim, vou ler aqui esse pedacinho que ele diz assim, ó: assim, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhais dúvidas que cometeis uma blasfêmia. Quando a gente comete uma blasfêmia, o que seria uma blasfêmia? Você está falando uma bobagem, você está falando uma coisa que não existe realmente. A gente começa a analisar o que seria a pessoa que morre. Quando é que a gente morre? Nunca, né? A gente sabe que a gente não morre. Mas estou falando do corpo físico, né? O corpo físico morrer, no Livro dos Espíritos, questão 70, o Livro dos Espíritos vai nos dizer sobre a vida e a morte. O que a gente sabe de vida e morte é o seguinte: atenção, cada um já vem encarnado com um quantum de fluido e já tem um planejamento reencarnatório. Então eu vou encarnar, né? Eu tenho um planejamento reencarnatório. Eu tenho um período que eu devo estar nesse planeta e aproveitar todo esse fluido que eu renovo a cada vez que a gente vem aqui. A gente está renovando os nossos fluidos, a gente dá, a gente recebe. Esse fluido de vida, a gente tem que aproveitar da melhor maneira, para que a gente chegue o que a gente chama de completista. Você aproveitar a sua encarnação em todos os aspectos, moral e físico, né? Então, são raríssimos os espíritos que são chamados completistas, porque a gente é distraído, a gente se alimenta mal, a gente vive num mundo poluído, então a gente não aproveita de um modo geral 100% da nossa encarnação. Então a gente morre quando é devido, é na hora certa, não é porque você é bom ou porque você é mau, não é isso? Você não vai morrer mais novo ou vai morrer mais velho sendo bom ou sendo mau. Você tem primeiro um planejamento reencarnatório, tá? Aí lá naquele livro do Chico Xavier, Missionários, esse livro muito especial que a gente está fazendo todo o estudo, começamos pelo Nosso Lar, e o Missionário acho que é o terceiro, depois tem Mensageiros, depois Missionários a Luz. Então, nesse livro, o André Luiz está lá no plano espiritual e um benfeitor chamado Manassés, ele vai explicar para André como acontece a reencarnação, o planejamento de Silvério. Então ele fala o seguinte, olha aqui, acontece o seguinte: Silvério vai ter um planejamento reencarnatório para ele viver 70 anos. E vamos inclusive deixá-lo com um problema na perna, ele vai nascer assim, para que ele não tenha muita vaidade, que pode cometer erros pelo excesso de beleza. Aliás, ele discute bastante essa questão de beleza, né? Que a gente, pela beleza, muitas vezes, mal empregada, ela pode te desviar do caminho. Então, ele, no caso do Silvério ali, eles colocam o Silvério assim: você vai reencarnar, o seu planejamento é 70 anos, você vai reencarnar com algum defeito na perna para evitar a sua vaidade. Volte para cá, para o nosso lar, quando completar os 70 anos. Essa era uma recomendação, porque
muitas vezes, como eu acabei de falar para vocês, a gente se distrai no caminho e a gente comete erros de ordem moral ou de ordem física mesmo, se intoxicando, é com bebida, é com cigarro, enfim, e vai reduzir seu planejamento reencarnatório. Então, essa questão, então, que Fenelon nos traz, se fosse um homem de bem teria morrido, não, é blasfêmia, como segundo ele fala, exatamente por isso, porque você já nasce com uma determinação de cumprir aquela tarefa. Se você for bom, já melhor ainda, né? Melhor para você. Se for mal, também você pode desencarnar ou não. O planejamento reencarnatório, se a gente nunca está sozinho, né? Faz um grupo de espíritos que vão planejar com você aquela reencarnação. Então, aqui, nesse momento, é o momento para a gente pensar que eu desencarno na erraticidade, eu fiz um tratado, um combinado todo para eu aproveitar essa oportunidade reencarnatória da melhor maneira possível. Cabe a nós, né? É um chamado aqui que Fenelon está fazendo para você aproveitar essa oportunidade da melhor maneira. Se não formos completistas, porque a gente ainda é distraído e imperfeito, mas façamos o melhor, aproveitando a nossa encarnação aqui agora. Kardec, na época dele, já era uma façanha, ficar vivo até os 65. Chico Xavier, muito, 90, 91 anos, Divaldo, né? Ainda vivo até hoje. Então não é porque é bom ou porque você é mau, é porque você tem uma tarefa aqui nessa encarnação. E muitas vezes morre criança também, e a gente já teve um estudo aqui sobre isso também. Por que morre criança? Sendo bom ou sendo mau? Ela morre também. Por quê? Morre, estou dizendo, no sentido do corpo físico, lógico, né? No mundo espiritual você não morre, né? Mas por quê? Porque faz parte da missão para o objetivo final, que é a evolução. Por isso que a gente começou dali, né? A gente começa do mais simples, lá do átomo, e vai chegar ao arcanjo. É assim que processa-se a evolução. E isso daí a gente vai com tentativas e erros para continuar a nossa jornada rumo à angelitude. Seremos perfeitos. É inexorável. Então vamos lutar para que seja bem mais rápido. Definitivamente, o caminho não é ser você vai morrer ou não vai morrer sendo bom ou mal. A gente tem que ser perfeito, porque a gente vai ser um dia, né? Nesse estudo também do Fenelon, a gente analisa bem, nos tempos atuais, como as pessoas se posicionam na questão de julgamento, e de forma agora assim, bem agressiva, né? A gente está nas redes sociais, a gente vê isso. O cara fez um erro, cometeu um erro, e as pessoas são extremamente cruéis, não é isso? Cruel mesmo, podia morrer, era melhor que estivesse morto. Essa que é a questão aqui que Fenelon está nos levantando. Será que é esse o caminho para a gente corrigir uma pessoa que está no erro? Para isso, eu trouxe aqui o nosso tão amado Leon Denis, falando sobre a correção do erro. Preste atenção para Leon Denis. Leon Denis é sempre o poeta, né? Aquela coisa que a gente lê e para pensar, não preciso falar mais nada. Olha bem, para falar exatamente dessa questão aí que a gente está vivendo no momento, que podia matar, o sujeito já tinha que morrer mesmo, só tem esse jeito agora, gente, é só matando, é só morrendo. Quantas vezes eu escuto isso, e a gente tem que não sintonizar nesse tipo de pensamento. O que Leon Denis fala sobre a correção do erro? Ele diz assim: muitas vezes, no livro Problema do Ser, tá?
Muitas vezes o mal, o culpado, é na realidade apenas um espírito jovem e ignorante, cuja razão não teve tempo de amadurecer. É o processo evolutivo que a gente estava conversando. Depois ele fala assim: é por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo a constranger o condenado à introspecção, a instruir-se, esclarecer-se, emendar-se. A sociedade deve corrigir sem paixão, sem ódio, senão ela própria se torna culpada. Pronto, falou tudo. Aqui ele resumiu exatamente o que a gente precisa pensar quando as pessoas começam a falar que é só morrendo. Não tem mais jeito, gente. Esse Rio de Janeiro não tem mais jeito, a gente tem que ir embora daqui, a gente tem que matar essa gente toda. Essa é a conversa, essa é a blasfêmia, como o Fenelon fala, que a gente, pelo desconhecimento, escuta e não deve se apoiar nesse tipo de conversa. Exatamente porque não é o caminho da correção, né? Essa correção, quando você blasfema, você está cometendo um erro maior. Por quê? Porque o indivíduo ainda é ignorante, né? Por que ele é mau? Porque ele não conhece ainda o bem, né? Ele é ignorante do bem. Então a gente tem que ter uma atenção para esse tipo de pensamento que está nos envolvendo agora no Rio de Janeiro, no Brasil todo, agora então de eleições, essas coisas que as pessoas vão falando, essas blasfêmias, a gente tem que ter esse cuidado. Também, nesse texto aqui do Fenelon, ele nos incita a pensar sobre pensamento. Como é que a gente está dirigindo o nosso pensamento? Com essas palavras e com essa sintonia. Existe uma lei da física que diz o seguinte: forças de mesma direção e mesmo sentido, essas forças se amplificam, elas aumentam. Muito bem, essa é uma lei da física, feitada para nós em relação a pensamento, porque pensamento do mundo espiritual e o nosso também, ele é uma figura. Quando você pensa, seu perispírito forma uma figura, porque os espíritos se comunicam através de imagem. Essa imagem vai ficar no seu perispírito, e se muita gente estiver nessa e ele usa o veículo do pensamento, o veículo é o fluido cósmico universal. Então ele usa o fluido cósmico universal, eu não preciso nem falar, só emitir aquele pensamento: olha, que sujeito podia matar, podia morrer. E aí, muita gente pensando com a mesma sintonia, ele vai aumentar, amplificar essa forma, pensamento, e aí é causa de angústia, de tristeza, de depressão, que é a doença do momento, que a gente sabe disso, que a gente está vivendo esse momento onde todo mundo tem algum conhecido que está com depressão. Exatamente porque a gente tem que fazer higiene do dente, toma banho, mas não faz higiene, muitas vezes não faz higiene do pensamento. Quando você se sintoniza com esse tipo de pensamento de baixa vibração, você sintonizou, ele se amplifica e, como o livro dos Espíritos fala, na Gênese fala, fica como um Gênese capítulo 14, que fala muito sobre fluido, um vidro, como você fica com uma cúpula, com aquela imagem que os espíritos reconhecem exatamente por causa disso, dos fluidos, do conhecer, que os espíritos conhecem a natureza da pessoa, eles não precisam falar com você, para você nem começar, ele já conhece você
magnetismo que você, através dos seus fluidos, imprime. Numa assembleia, aqui, nesse grupo, onde está todo mundo voltado para o bom pensamento, logicamente que a gente está emitindo fluidos benéficos e certamente a gente vai absorver essas qualidades também. Então, com questão de saúde, inclusive, a gente precisa higienizar nosso pensamento. Oh, gente, pode ficar ela aqui, não tem problema. Bota um bom pensamento, que não é uma criancinha não, tem um espírito aí, está querendo discutir. Então, gente, nesse estudo de Fenelon, a gente é muito adaptado ao momento que a gente está vivendo aqui agora. Que a gente usa o pensamento de forma inadequada, que a gente usa a palavra, muitas vezes, ferindo e causando doença. Vamos falar sobre a palavra. Quer ver? Numa psicografia, ele psicografa Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura. Na parte 24, ele vai falar sobre a palavra. Então a palavra tem um poder, né? E não precisa ser só palavra não, o pensamento também, mas a palavra a gente consegue, o pensamento às vezes escapa da gente, porque a gente é imperfeito, a gente tem que voltar para o nosso pensamento aqui, mas a palavra a gente precisa aprender a controlar, né? Para a gente não cometer as blasfêmias que Fenelon está nos alertando, tá? Ele fala assim, ó, sabe-se hoje, Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura, sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro, o hipotálamo, secretem uma substância chamada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ao ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem todas as pessoas. Então, ele está nos alertando para a gente cuidar da nossa palavra. Porque quando a gente fala blasfêmias, estou repetindo porque o texto é o estudo de hoje, a gente está sintonizando naquela lei da física, como eu estou falando, é o pensamento e a palavra, e pode nos causar enfermidades. Porque, repetindo, aqui num grupo de pensamentos focados para o bem, a gente sempre vai receber uma emanação positiva. Essa que é o controle e o cuidado que a gente tem que muito se preparar para sair dessa sintonia. E todo mundo tem um grupo de WhatsApp, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Eu tenho um grupo também que a gente faz uma ginástica lá, e as pessoas falam incessantemente de violência do Rio de Janeiro. É o momento que a gente está vivendo. E a gente, se a gente acabar sintonizando com essa conversa maciça, eu não estou falando para a gente não conhecer os fatos, que a gente é obrigado a conhecer os fatos, para a gente até ter uma postura crítica. Mas essa sintonia de só falar, de só ouvir, né, rádio o dia inteiro, essa é uma postura bastante negativa exatamente por causa disso, né? Porque a gente sintoniza com essas baixas vibrações. E a gente pode causar doença na gente. E a gente não quer isso, né? A gente quer, pelo contrário, ter alegria, a boa palavra. Falando de boa palavra, não tem ninguém que fale melhor da palavra do que Joana de Ângeles.
Olha só o que Joana fala sobre palavra. Esse texto está no Episódios Diários, pelo Espírito Joana de Ângeles. A palavra. Poderoso. Só que você escuta isso na voz do Divaldo, tem uma ressonância maior, tá? Finge que é ele que está falando aqui. A palavra. Poderoso veículo de comunicação. A palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, sem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia a teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. É Divaldo, né? Divaldo não. É a Joana, né? A Joana sempre com aquele carinho especial para a gente. E esse estudo de hoje sempre vai nos levar, foi uma oportunidade da gente observar o processo evolutivo de cada um, o respeito ao momento de cada um, né? Essa coisa do respeito do momento de cada um é muito especial para o nosso momento que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Vai ser sempre atacado por essas blasfêmias, como diz Fenelon, sempre falando que ele tem que morrer, ele tem que sair daqui, vamos sair do Rio de Janeiro. E não é, a gente já sabe, já entendeu que cada um tem o seu processo, o seu momento, o seu estágio evolutivo. Cabe-nos sim, né, sempre impulsionar o parceiro. É das relações, a gente tem que impulsionar nossos parceiros. Mas esse julgamento e essa cobrança em excesso vai dizer para nós que nós não entendemos que nós estamos num processo evolutivo, que nós já adquirimos algumas virtudes pelas nossas escolhas, mas que nos faltam ainda muitas e que a gente vai conquistando aos poucos, não é isso? E acima de tudo, com respeito ao nosso parceiro de jornada, né? Porque se ele não alcançou aquela virtude ainda que a gente está esperando dele. Então, esse texto do Fenelon vai nos falar sobre esse respeito sobre a evolução de cada um. Ele vai falar também sobre o julgamento, né? O julgamento, então, que a gente tem que ter esse cuidado com o nosso próximo, né? Falando sobre o que é o homem de bem e que nós vamos chegar na jornada lá ao arcanjo, com certeza chegaremos ao arcanjo. Então, nesse processo evolutivo, a gente tem que se respeitar um ao outro, de preferência, né? Com bastante intensidade, porque nós já somos instruídos, porque nós temos a centelha divina, não é isso? Nós já temos a consciência, questão 621, mais uma vez, né? Então nós já temos a consciência de Deus. Então
cabe a nós só não ficarmos mais distraídos. A doutrina nos ajuda, as preces nos ajudam, o centro espírita está sempre aqui nos alertando para esse caminho da perfeição, e a gente tem que ter a vontade, porque sem a vontade não acontece nada. É isso? A vontade, porque tudo está na nossa frente para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente seguir nossa jornada. Certamente que a gente precisa pegar cada ensinamento que o Mestre Jesus nos colocou aqui na nossa mão, né? Com todo esse ensinamento, essa bagagem grande de conhecimento, e se instruir, e se modificando cada vez mais, porque esse é o processo da evolução, é o processo evolutivo, é esse, adquirindo a cada vez, se possível, dentro dessa encarnação, mais uma virtude, né? Errando, a gente vai ter que passar pelas etapas de arrependimento, né? Se a gente se arrepende, a gente vai lá, retorna ao Pai, se arrependeu, e a gente vai ter que reparar, né, o erro que a gente cometeu numa próxima encarnação, ou de preferência aqui nessa, para ser a gente mais rápido. Então a gente tem que ter o conhecimento da lei para que a gente tenha resignação para passar por todo esse processo evolutivo, usando essas aflições do dia a dia como ensinamento, como escada, nunca em sofrimento, porque o sofrimento é aquele que você não reconhece. Você está sofrendo porque você não está conhecendo o que você está vivendo. Você tem que conhecer. E aí você vai ver exatamente que é a medida do que você precisa para alcançar uma virtude, alcançar mais um degrau na sua escala evolutiva. Com alegria sempre, né? Com alegria. Então, esse texto aqui que a gente estudou hoje, de Fénelon, nos alerta para todos esses itens que a gente aqui na doutrina vai se instruir e cada vez mais a gente buscar a nossa perfeição para então chegarmos lá no homem de bem. Mas aí a gente mais tarde vai ser um homem de bem na sua maior pureza. Ainda não somos, mas chegaremos lá porque é inexorável. É isso? Eu agradeço imensamente o carinho de todos, a misericórdia de me ouvir, e agradeço imensamente a todos que me impulsionam e que sempre aqui, né, a gente tem a oportunidade de ter a instrução, e mais do que isso, é que investe em mim, né, em todos nós. Esse investimento que esses amigos espirituais e os encarnados estão fazendo sobre nós, a gente tem que ter essa abertura de oportunidade e aí investir, aproveitar esse investimento, porque eles estão ali acreditando e investindo vai, agora você vai, toma mais essa, agora você... A minha amiga está ali, é a maior investidora do meu trabalho, e eu agradeço muito, né? Porque a gente não pode recuar, porque a gente tem que sempre desafiar, que esse é um processo evolutivo. Às vezes dói um pouquinho, a gente treina um pouquinho, mas esse é um caminho mesmo. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus.